Vamos seguindo com esse então. Esse aqui, especialmente, é o tema da nossa última aula realmente. Nós falamos na aula anterior. Essas aulas estão gravadas aí. Quem não assistiu, é só procurar a gravação da aula anterior. Então, a gente falou exatamente sobre estudo do sinal. E as duas coisas que eu preciso, quem lembra aí? Quais são as duas coisas que eu preciso para fazer o estudo do sinal de uma função? Então eu preciso de duas coisas só. Eu preciso da raiz e preciso saber se ela é crescente ou decrescente. Só isso já é o suficiente. Então vou começar calculando aqui a raiz. Então mais uma vez, x mais 4 igual a zero, passa para o outro lado, vai dar x menos 4. Essa é a raiz. Como eu sei que essa função é crescente, já é o suficiente para eu fazer a análise. Ela passa aqui pelo menos 4 e ela é uma função crescente, certo? Passa aqui no menos 4. Deixa eu apagar esse aqui do lado. E agora eu preciso fazer a análise dos sinais, que é o que importa bastante nesse momento. Então eu vou colocar aqui, imagina que o eixo y está aqui, ó. Vou fazer mais detalhada essa primeira. Quando o gráfico está para o lado de baixo, que é o lado aqui, ó, o lado esquerdo do menos 4, qualquer valor que eu pegue aqui, como o gráfico está para baixo, isso significa que o correspondente desse valor aqui, que é um valor menor que o menos 4, vai dar um valor aqui na parte negativa do y. Ó. Isso aqui dá uma resposta negativa. E é esse negativo que eu tenho que colocar aqui. Valores que estão para a direita do menos 4, se eu for em direção ao gráfico, eu vou bater aqui no gráfico, vou bater aqui em cima, significa que esse valor corresponde a um valor positivo. Não sei exatamente qual é, mas tenho certeza que é positivo. Então, por isso que nós podemos afirmar aquele macetinho, né, quase com uma regrinha que eu falei para vocês, que quando o gráfico está para baixo, o sinal é negativo. O gráfico para cima ele vai dar positivo, porque é óbvio, vai bater na parte positiva, certo? Então, tem várias maneiras de responder isso, mas esta, para mim, é uma que eu prefiro. Então, como é que você vai finalizar esse exercício? Nós vamos dizer onde a função é maior que zero, ou seja, quando que essa função é positiva? Ela é positiva para esse lado aqui, ó, para o lado da direita. Então, deixa eu pegar uma outra cor aqui. Para o lado de cá, ó, qualquer valor para o lado de cá, até o infinito, vai dar respostas positivas. Portanto, eu vou dizer que o x é maior que o menos 4. Qualquer x maior que o menos 4 que eu substituir na função, vai dar respostas positivas. Tudo certo? Quando que isso aqui dá negativo? Para o lado esquerdo do menos 4. E como é que você responde isso? Qualquer valor para o lado de cá. Então, eu vou dizer assim, ela vai dar uma resposta negativa, né? F de x vai dar menor que zero quando x for menor que o menos 4. E, finalmente, né, quando que ela resulta em zero? Quando que f de x resulta em zero? Sempre na raiz, né? Quando x for igual a menos 4. Beleza? Então, isso aqui ó, é legal que você aprenda a escrever, porque né, nos vestibulares isso vai estar escrito e fica fácil daí de você deduzir qual é a resposta correta do seu exercício. Então, vamos lá? Vamos para o próximo aí também. Vamos lá no B agora, então. Vamos ao B. F de x igual a menos 2x mais 1. Então, primeira providência, vou encontrar a raiz. Só de olhar aqui, ó, o número que multiplica o x, que é o a, é menor que zero. Então, eu já sei que essa função vai ser assim, ó, vai ser decrescente. E isto aqui é muito importante. Então, vamos lá. Menos 2x mais 1 igual a zero para encontrar a raiz, que é o ponto de equilíbrio. Lembra que naquela aula anterior a gente falou lá do lucro de uma empresa, né? Aqui eu vou multiplicar por menos 1.
e vai passar dividindo. Deixa eu pôr aqui na frente. X vai ser 1 sobre 2, certo? Bom, já temos a raiz. Então, vou botar aqui, ela é uma função decrescente. Então, aqui a raiz, que é meio. E agora é só você colocar os sinais. Quem pegou a manha já daquela história? Alguém ainda não entendeu essa história do positivo e do negativo? Aproveite para falar agora, porque tudo que nós vamos falar daqui para frente é em função disso. Então, se o gráfico está para cima, significa que o correspondente de um valor que está aqui vai dar na parte positiva do x, aliás, do y. Então, aqui, qualquer valor que esteja para a esquerda do meio vai dar respostas positivas. Qualquer valor que esteja à direita, como o gráfico aqui está para baixo, fica facilmente, né, da gente perceber que vai dar respostas negativas. Se você tiver dúvida, é só você substituir um valor menor aqui que o meio, poderia ser o zero, por exemplo. Ó, se eu trocar o x por zero aqui, ó, vai ficar menos 2 vezes zero dá zero, e a resposta dá 1, positiva. Então, já sei que qualquer valor para a esquerda aqui dá zero, e qualquer valor para a direita dá... Aliás, dá zero não. Qualquer valor para a esquerda vai dar positivo, qualquer valor para a direita dá negativo, né? Então, aqui agora é só questão de ajeitar. Então, eu vou escrever aqui, ó. Quando que ela dá valor positivo? Quando f de x for maior que zero. Opa, vamos arrumar aqui. Quando que a função dá maior que zero? Quando o x estiver para a esquerda aqui, ó. Vamos... x, botar uma corzinha aqui, ó. Botar um verdinho, para o lado de cá. Qualquer valor menor que o meio, certo? Quando que essa função resulta num valor negativo? F de x menor que zero. Quando que ela dá negativo? Qualquer valor para o lado de cá, ó, que vai dar x maior que meio. Quando que a função resulta em zero? Sempre na raiz. Quando ela for igual a meio, ela dá zero, que é o ponto de equilíbrio, né? Se fosse uma empresa, não daria lucro nem prejuízo. Estou falando em lucro e prejuízo porque foi o exemplo que a gente usou na nossa primeira aula sobre isto, né? Então, vamos lá. Já sei que a função é crescente, vou fazer o cálculo da raiz aqui. Então, 3x menos 5 igual a zero. Passa para o lado de lá. 5 terços. Então, esta é a raiz. Crescente ou decrescente? Como aqui é positivo, a maior que zero, eu já sei que essa função é crescente. Então, vou fazer aquele esboço aqui, ó. Eu sei que ela é crescente e que ela passa aqui no 5 terços. Confere isto. Vamos ver quantos alunos temos hoje aqui. Opa. Então, estamos em 30, né? Então, vamos lá. Analisando o sinal, então. Gráfico para baixo dá negativo. Ó, aqui dá negativo. Gráfico para cima dá respostas positivas, certo? Feito isso, só a gente montar o esquema aqui da resposta. Quando que essa função dá valores maiores que zero? Ou seja, quando que ela dá sinal positivo? Para cá. Concordam? Qualquer x que seja maior que 5 terços. Na sequência, vamos pegar um laranja aqui. Quando que ela dá valores negativos? F de x menor que zero. Quando x estiver para cá, qualquer valor de x que você escolha que seja menor que 5 terços, tenho certeza que a resposta vai dar negativa. E finalizando, quando que ela dá zero? Ela resulta em zero, ó. A gente igualou aqui a zero, ó. F de x igual a zero quando? Quando x
é igual a 5/3. Beleza? Então, esta seria a conclusão desse exercício. Bora para o próximo. O D tem que tomar um cuidado ali, que está invertido uma ordem, né? Isso aqui pode derrubar alguns, ó. -1 mais meio x. Cuidado não olhar aqui, né? É aqui, ó, o número que eu multiplico o x que eu tenho que observar, né? O a é maior que 0, então eu já sei que essa função é crescente. Calculando a raiz, -1 mais meio x igual a 0. Passou para o outro lado, estava menos, passou para lá mais, e o 2 vai passar, está dividindo, passa multiplicando. Então, raiz aqui é 2, ok? Então, e ela é crescente, né? Então, se é crescente, e passa pelo 2. Cuidado, hein, gente, se você der um vacilo aí e achar que ela é decrescente, vai ficar o sinal todo trocado. Então, faça com bastante atenção. Sinais. Para o lado de cá, ela vai dar negativo, né? Qualquer valor anterior ao 2 aqui, se eu substituir na função, vai dar negativo. Valores para a direita do 2. Qualquer valor aqui, o gráfico está para cima, então já sei que vai dar positivo. Então, vamos montar aqui o gráfico. Aliás, a resposta já, né? O principal já está feito. Se você entendeu isso que a gente falou até agora, está excelente. Já é o suficiente aí para a gente se virar. Então, positivo. Vou pôr aqui primeiro, positivo. Quando que f de x será maior que 0? Quando x, né, é o lado de cá, ó. Quando x for maior que 2. Para a direita do 2, correto? E para ele ser negativo, que eu pus o negativo em azul, então vamos pôr negativo aqui, ó. Quando que f de x será menor que 0? Quando x for menor que 2, certo? E, finalmente, f de x resulta em 0 quando x for 2. Isso acontece sempre na raiz. Então, esta aqui é a conclusão. Essa aqui são as continhas e ali a conclusão. Beleza? Isso para todos? Vamos para o próximo exercício. Continuando nesse aqui, então. Exercício 28. Isso aqui começa a ser mais importante ainda para nós. Para que valores reais de x a função é positiva? Então, repare que agora ele só está perguntando para a gente uma das coisas. No estudo do sinal, a gente analisava positiva e negativa. Aqui, ele só está pedindo se é positiva. Então, o que eu faço? Do mesmo jeito. A função é 1 menos x. Então, a gente sabe já, né, que observando o valor que multiplica o x, o a é menor que 0, então essa função é uma função decrescente. Aí eu vou igualar a 0 para encontrar a raiz. Já que eu fiz desse jeito aqui, eu vou ter que multiplicar por -1. A nossa função é decrescente e passa pelo 1. Gráfico para cima, ela me dá positivo. Gráfico para baixo, ela dá negativo. O que eu tive que fazer é a mesma coisa, só que nesse caso ele quer saber onde ela é positiva. Então, como é que nós vamos finalizar essa resposta aqui? F de x será maior que 0, ou seja, positiva, quando? Quando o x for menor que 1. Ó. Se o x for menor que 1, qualquer valor de x menor que 1, eu substituindo nele na função, com certeza ela vai dar valores positivos, certo? Se você quiser fazer um teste, é só substituir. Por exemplo, eu posso trocar por 0. 0 não é um valor menor que 1. Eu venho aqui, ó, 1 menos 0, que dá 1. E o 1 é positivo. Então, tá certo. Então, você também pode fazer alguns detalhezinhos aqui por tentativa.
Ok? Vamos fazer a próxima aqui. Vamos fazer o B desse aqui também para a gente analisar. O B, agora ele mudou a pergunta, ele quer saber quando é negativa. Mas o processo é exatamente o mesmo. Então, olhando aqui ó, no 3, que é positivo, então a gente vê que o A é maior que zero. Então eu sei que essa função vai ser crescente. Igualando a zero para encontrar a raiz. Menos 12 terços vai dar menos 4. Essa é a raiz. E ela é crescente. Então aqui é menos 4, crescente. Para cá dá valores negativos, né? Vou botar aqui negativos para cá. E para cá dá valores positivos. Nesse exemplo, nesse exercício, ele quer saber quando que ela dá negativa. Onde que essa função me dá valores negativos? Ela me dá valores negativos para o lado de cá. Eu apaguei aqui, mas é o menos 4, né? Para a esquerda do menos 4. Então, respondendo esse exercício, essa função dá respostas negativas, ou seja, f de x é menor que menos 4, quando? Quando x... aliás, viajei. Não é isso não. Ela vai ser menor que zero, para ser negativa, né? E para que isso aconteça, o x tem que ser menor que o menos 4. Isso aqui responde a pergunta. Beleza? Tudo certo aí? Vamos para o próximo, então. Então, determine os valores reais para que ambas as funções sejam negativas. Agora você tem que fazer uma análise mais avançada dessa história. Então, eu preciso de um valor de x que deixe as duas negativas, certo? Então, essa aqui já é um detalhe um pouco a mais. Deixa eu ver que horas são. Eu vou fazer o seguinte. Bom, vamos fazer nesse aqui. Vamos analisar primeiro. Vamos ter que fazer a análise das duas. Menos 2x mais 8. Vamos analisar essa aqui primeiro. Para analisar ela, eu tenho que fazer o seguinte. Eu estou vendo aqui que o A é menor que zero. Eu já sei que ela é decrescente, certo? E eu vou igualar ela a zero para encontrar as raízes. Então, fica menos 8, multiplicar por menos 1. Poderia ter passado dividindo antes já, né? Mas então o x dessa aqui deu 4, certo? Vou fazer um estudo do sinal dela aqui bem rapidinho, ó. Básico para a gente analisar os dois. Nós vamos ter que analisar as duas situações. Então, esta aqui é uma função decrescente e ela passa aqui no 4. Para cá é positivo e para cá é negativo, certo? Agora, vamos fazer uma análise da segunda. Vou até mudar de cor aqui. A segunda é a função g de x. E a g de x é 3x menos 6. Como este valor aqui é positivo, o a é maior que zero, então essa função aqui será crescente. Igualando ela a zero, assim como eu fiz na outra, para achar sua raiz, vamos ter aqui a divisão e o x será 2, certo? Então, fazendo uma análise rapidinha aqui, ó, a função, o estudo do sinal dessa função é uma função crescente que passa pelo 2, certo? Para cá é negativa e para cá é positiva, certo? Isso aqui já seria um caminho para a gente já responder. Agora eu tenho as duas. Agora eu posso tentar ficar olhando nas duas aqui, né? Ele quer saber que valores de x que as duas, que vai dar negativo nas duas, né?
Então, o que que eu vou fazer? Ó, determine os valores reais de x para que ambas as funções sejam números negativos. Para facilitar, eu vou tentar fazer isso aqui, ó. Vou tentar fazer um desenho embaixo do outro. Vou pegar uma aqui, ó, a primeira, que eu fiz em preto ali. Botar uma retinha aqui. A gente já viu que ela é decrescente, né? E aqui é 4. A raiz dela é 4. Para cá, ó, qualquer valor que eu coloque aqui dá positivo. E qualquer valor aqui vai dar negativo. Correto? A outra que eu vou fazer em azul, que é a segunda nossa. Vou pôr uma reta embaixo da outra. O 4 está aqui e eu vou pôr aqui a outra, que é crescente, né? A gente já viu que ela é crescente, passa no 2. Para a esquerda do 2 é negativo, ó. Qualquer valor para a esquerda é negativo. E qualquer valor para a direita dá positivo. Certo? Então agora tentar analisar a pergunta que ele fez aqui, ó. Ele está perguntando para a gente que valor elas de x, que as duas vão ser negativas. Existe um valor de x que nas duas vai dar negativo? Não existe. Dá para perceber isso ou não? Se eu pegar valores aqui, ó, vamos pegar aqui para a esquerda do 2. Na de baixo ela dá negativa, na de cima dá positiva. Se eu pegar um valor neste intervalo aqui, ó, nesse segundo intervalo aqui, ó, do 2 até o 4, ela dá positiva nas duas. E se eu pegar um valor para a direita do 4, ela dá negativa na de cima, mas na de baixo ela dá positiva. Então, qual é a resposta para esta pergunta aqui? Elas nunca serão negativas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Ok? Gostou dessa aula? Deixe seu joinha e se inscreva no canal. Um abraço e até as próximas aulas.